Oi, sou o Gustavo, sou doutorado em Física na USP e hoje a gente vai falar um pouco sobre como gerir os seus projetos. Antes disso, já deixa o seu like aí, já se inscreve no canal, me segue também no Instagram, no TikTok, que eu faço conteúdo por lá também. E agora vamos, sem mais delongas, falar primeiramente como gerir vários projetos. E aqui você pode tirar projetos e pôr atividades no geral. Eu acho que isso se aplica numa gama de coisas, não só em projetos acadêmicos. Depois a gente vai falar como se organizar dentro de um projeto e depois eu vou discutir algumas outras coisas extras sobre esses tópicos que eu acho interessante. Primeira coisa, o conselho geral: faça o básico bem feito. E o que é o básico para quem quer ter performance acadêmica? O que é performance acadêmica? Você quer aprender as coisas, ter foco, ter capacidade de sentar e estudar as coisas no seu dia a dia. E o que isso demanda? Primeiro, eu não sei se vocês se sentem assim, eu imagino que sim, mas estudar, ter foco por algumas horas é uma atividade que demanda muita energia. Então, o básico é cuidar do seu corpo, ou seja, dormir bem, comer bem e ter uma rotina, procurar, ter uma rotina mais saudável, fazer o básico, tá? Um mínimo de exercício físico, comer bem, pelo menos, sei lá, de segunda a sexta e dormir bem. Esse estereótipo de que físico, aquele cara cheio de cheio de olheira, tomando 37 litros de café, custando parar em pé, mas a mente dele sempre funcionando e aí ele tem aquele momento. Isso assim, é lindo nos livros, é lindo nos filmes, mas se você for fazer isso vai dar errado, vai ser uma porcaria a sua vida acadêmica, você vai odiar tudo que você faz todos os seus dias, porque você vai estar funcionando na base de estresse, desespero e ansiedade, porque no fim das contas, obviamente, essa não é uma rotina sustentável. Tem até uma passagem que eu me lembro do livro Quark e o Jaguar do Gell-Mann, que ele fala, Gell-Mann, ganhador do Prêmio Nobel, ele fala praticamente, se não me engano, me dê uma caneta, um papel e 8 horas de sono, que no outro dia eu respondo a pergunta que você quiser, algo assim. Mas isso me chamou a atenção porque foi uma das primeiras vezes assim, que eu vi alguém no meio, falando sobre a importância de dormir bem. Então, assim, se você não fizer essas 3 coisas, provavelmente o resto que eu vou falar não vai servir para nada. E não existe regra mágica, não existe fórmula mágica que vai te salvar no futuro. Se você não cuidar dessas 3 coisas, provavelmente o seu dia a dia vai ser muito mais difícil. E lógico que aqui eu tô falando, gente, de pessoas que não têm problemas intrínsecos com essas coisas. Se você tem, procure tratamento naturalmente, mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, se não é o seu caso, não adianta depois você se frustrar que você não consegue sentar para ler 1 hora se você também tá virando todas as madrugadas aí à base de café, achando que você tá arrasando, Então, vamos lá. Isso é o básico, tá bom? Segunda coisa, que também deveria ser senso comum, mas é bizarro como essas coisas você fala isso para você estar ofendendo a pessoa. Tem agenda, tá? Defina seus horários de trabalho, organize isso, pense nos seus projetos, bota eles em bloquinhos. Pega o Google Calendar, pega qualquer coisa, bota em bloquinhos, faça seu dia lá, bota tudo que você tem que fazer, coloca seus horários de trabalho, quantas horas você precisa para fazer as coisas, vai organizando, se organiza. Quem não está planejando nada, está planejando falhar nas coisas, porque o número de coisas que você faz, se você acha que na graduação você está sobrecarregado, o mestrado triplica a quantidade de coisa, no doutorado triplica a quantidade de coisa, e agora pega um professor, que além das coisas dele tem que fazer, que eles têm que fazer, eles têm que dar aula, eles têm que orientar aluno. Então, assim, seu número de tarefas só vai crescer. Então, você tem que aprender a se organizar dentro do caos. Vai ser sempre dinâmico isso, mas a gente vai ir um tópico por vez aqui, tá bom? Mas, de novo, tenha agenda. Organize seu dia, organize sua semana, organize seu mês, organize seu trimestre, semestre, seu ano, tá bom? Você não vai pecar por se organizar. Outro passo. Vamos supor que agora eu estou ali com meus 4, 5 projetos, estou começando alguns. Entenda o projeto antes de estudar sobre o projeto. O que isso quer dizer? Você vai parar e pensar o que este projeto demanda das minhas habilidades atuais. É um projeto que é mais prático, ou seja, é mais de tarefas manuais, mais de coisas que eu já sei, eu só preciso criar as ferramentas, não preciso criar as ferramentas, na verdade. Por exemplo, eu só preciso pegar um software, usar ele, formatar as coisas de maneira que me dê o output que eu preciso e aí tá pronto? Ou é algo que eu tenho que começar do zero, tenho que criar todo um código de novo? Qual que é o nível das coisas que eu estou no projeto?
Conforme você vai avançando na sua carreira, você vai tendo projetos de níveis bem diferentes. Uns deles vão ser sim para fazer, outros vão ser muito trabalhosos. O que você quer fazer? Você quer entender o que cada projeto vai demandar de você antes de você sair executando aleatoriamente as tarefas, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu não tinha essa noção das coisas, de pensar sobre o projeto antes de fazer as coisas. E o que isso aconteceu? Eu saí lendo tudo que eu podia sobre neutrinos. E 80% das coisas que eu li não servia para o que eu ia fazer. Valeu a pena aprender outras coisas? Vale a pena. Porém, você não quer ficar se perdendo em ruído. Você precisa, eventualmente, executar a tarefa que você tem que fazer, tá? E você vai aprender sobre outras coisas. Mas como que você aprende sobre as outras coisas que você tem interesse? Começa projetos nelas, tá bom? Mas não começa estudando tudo e depois você fixa em algo. Você tem que entender o que o projeto exige para você criar tarefas dentro dele, que é o que a gente vai discutir já já. Próxima parte. Você, agora, a princípio, está cuidando do seu corpo, está cuidando do seu dia a dia, está cuidando da sua cabeça, está lá com sua agendinha, tem um horário ali, um horário aqui para fazer as coisas. O que você vai fazer? Cada projeto que você entendeu, você vai pegar esses projetos e organizar eles dentro da sua agenda, de acordo com seus níveis de energia. Você não quer, no seu melhor momento de foco, pôr um projeto que você não precisa pensar para fazer. Um projeto que é corrigir uma conta, um projeto que é corrigir um código. Essas coisas você faz à tarde quando você estiver cansado, que não vai ter não vai ter uma demanda energética muito grande. Aí você não vai querer pôr à tarde quando você está exausto. Estou falando assim, no meu caso eu funciono muito bem de manhã e à tarde eu sou um lixo, mas não vou pôr à tarde, tipo, a tarefa de ler 40 páginas de um livro ou 50 páginas de um artigo ou ler 5 artigos. Eu não vou conseguir, eu vou jogar aquele tempo fora, eu vou ter horas de trabalho que vão estar sendo líquidas, nulas, né? Porque eu me organizei mal. Então, tente o melhor possível pôr as suas tarefas de acordo com seus níveis de energia. E isso vai ser uma coisa que vai fazer suas horas, no geral, ser produtivas. Porque quando você tiver sua agenda, você vai mapear seus horários também. Você vai falar, pela manhã, comecei a estudar hoje, mas eu perdi meu foco assim. Então, talvez não é bom eu tentar pôr tarefas de foco pela manhã. À tarde, eu já consigo focar melhor. Vou pôr essas tarefas lá. E vice-versa, tá? Você vai jogando com seus níveis de energia. Para isso, você tem que se autoconhecer, tá bom? Então, vai mapeando seus horários, vai mapeando seus níveis de energia e vai tentando casar as coisas de forma que você use todo o bloco que você separou para trabalho de forma eficiente. Próximo passo. Quem quer fazer muita coisa tem que entender que não tem como priorizar tudo. Algumas coisas vão andar rápido, outras vão andar devagar, e você tem que aceitar isso. Se você quiser fazer tudo bem feito e rápido, você vai se frustrar. Não tem outro caminho. Bom, então, o que é a dica aqui de manejo? Não ter muitos projetos na mesma fase. Projetos no início são projetos que normalmente andam devagar até chegar naquela fase que você entendeu que tem que ser feito e aí ele começa a andar mais rápido. Então, se você tiver muitos projetos que estão na fase rápida, talvez você vai ter muita coisa te exigindo. Se você tiver muito projeto no início, normalmente é mais difícil, é mais denso, você vai ter muita coisa, talvez, precisando mais desse tempo que você tem foco melhor. Então tenta ter um balanço entre as duas, porque provavelmente um projeto que está mais avançado vai precisar de mais do seu tempo, de menos foco. Um projeto que está mais no início vai precisar mais do tempo, dos tempos no seu dia, que você precisa de mais foco. E vice-versa. Então tenta ter um jogo de projetos desse sentido. Próxima coisa, não entre em projetos só por entrar. Pense por que você está entrando num projeto. Você não está entrando num projeto só para fazer sala com alguém, tá? Se você faz isso, tudo bem, você pode jogar o jogo dessa forma. Mas provavelmente vai ser um projeto frustrante, porque você não vai ter motivação para fazer ele. Então, pense ativamente sobre por que você está entrando nas coisas que você está entrando. Você não quer que sua agenda esteja lotada de coisas que você não quer fazer. Então, pelo menos, escolher os seus projetos, pensar na trilha que você está andando, faz sentido, tá? Você tente entrar no máximo de coisas que faz sentido dentro do seu propósito. E isso vai te ajudar também a ter mais motivação para fazer as tarefas. O próximo passo, entender o ritmo de cada projeto. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho reuniões de 1 hora na maioria dos projetos por semana. Em 1 hora, a quantidade de coisas que eu consigo apresentar é X, a quantidade de coisas que as pessoas que estão trabalhando comigo conseguem absorver é Y, e normalmente Y é muito menor que X. Ou seja, eu posso fazer um progresso enorme na semana passada e querer apresentar tudo essa semana. E na hora que eu apresento tudo, ninguém entende nada. Ou seja, perdi 1 hora do meu dia, porque a reunião não foi efetiva.
faça reuniões serem efetivas. Não reúna só pelo propósito de reunir. Pense na... A informação que você está querendo passar durante a sua reunião está sendo realmente transmitida. Por quê? O tanto que isso é importante. Isso é uma das coisas que mais me ajudou. A quantidade de coisas que eu realmente preciso fazer, de forma que eu iguale o tanto que as pessoas absorvem com o tanto que eu vou falar, é muito menor do que a quantidade de coisas que eu realmente faço durante a semana. O que isso implica? Isso implica que eu estou ganhando tempo, porque eu não vou precisar necessariamente trabalhar nesse projeto todas as próximas semanas, porque eu já vou ter coisas para apresentar, porque as pessoas estão atrás, entende? E normalmente é surpreendente o quão pouco você realmente consegue falar numa reunião. Pensa naquele cenário, você já deve ter passado por isso caso você esteja na pós-graduação, que você fez um monte de coisa e aí na hora que você foi começar a falar no primeiro tópico, na primeira linha do que você foi falar, as pessoas ficaram com dúvidas e vocês passaram 1 hora discutindo aquela linha. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque você vai estar estudando tanto isso que vai ser óbvio para você, mas até para os seus colaboradores isso não vai ser óbvio. E no geral, você, nesse caso, isso te tira a obrigatoriedade de fazer tanto, porque no fim das contas, o objetivo final do projeto, que vai ser terminar num artigo, por exemplo, vai andar conforme as pessoas que estão com você vão entendendo, entende? E nesse sentido, você tem que acertar o passo. Ou as pessoas têm que começar a se esforçar mais e andar mais rápido, ou você também está naquele jogo de que, bom, a quantidade de coisas que eu preciso comunicar e como eu vou comunicar elas por reunião é diferente. E aí você balanceia também não só a sua produtividade, como a efetividade de passar as informações que você está produzindo. E isso é crucial, tá? Porque apesar de você ter muitos projetos, o tanto que você precisa realmente fazer para ele andar por semana é pouco, se você estiver nesses cenários que é os mais comuns para mim, tá? Os meus projetos normalmente eles andam devagar, a gente tem muita coisa andando junta e a quantidade de coisas que eu realmente preciso discutir por semana, eu já tenho mais ou menos em mente o que dá para cobrir no tempo de reunião. E aí, eu normalmente sempre adianto essas coisas, eu tenho mais coisas do que eu consigo apresentar. Caso a reunião seja produtiva e eu consiga falar de mais coisas, eu já puxo. Mas caso contrário, eu já tenho algumas semanas de gaveta. E isso salva muito, principalmente quando a sua vida ficar apertada, que vai acontecer. O último passo dessa primeira parte é: procure grupos que você se sinta confortável de falar. Comunicação e confiança é central para um bom trabalho. O que isso quer dizer? As coisas às vezes vão sair do seu controle e você tem que aceitar isso. Só que não só você tem que aceitar isso, mas você tem que se sentir confortável de falar com seus colaboradores que, olha, estou numa fase complicada, preciso pisar no freio. E eles precisam, né, ser pessoas decentes que entendem o seu lado, tá? Porque no normal você vai estar sempre produzindo, fazendo as coisas juntos, tá? Mas aí, quando chega essa situação que uma pessoa ali está com problema, outra pessoa está com problema, as pessoas precisam ser também colaboradores nessa hora. Então, pense bem antes de entrar em grupos, tá? Não entre em grupo aleatório, fale com as pessoas antes. Agora, vamos para a parte de organização dentro de um projeto. Lei 0 de organização dentro do projeto. Faça o básico bem feito. Primeira coisa que eu acho que é importante e um aluno de mestrado talvez comece com muita dificuldade nessa parte. Não foca na tarefa a longo prazo. Não pensa, por exemplo, você tem um projeto que é, sei lá, estudar neutrinos no experimento tal, interagindo de forma tal. Não pensa na tarefa final, que é calcular tudo isso. Vai trazendo de lá para uma tarefa factível. Então, o que você vai fazer? A tarefa é longa, você tem muita coisa para aprender. Você vai quebrando isso por partes, em tarefas pequenas. Um projeto longo feito é só vários projetos pequenos realizados, tá bom? Então, quebre tudo em passos ridículos, tá? Ridículos. Se você acha que já quebrou o suficiente, quebra mais ainda. E bota isso tudo numa lista de checklist, tá bom? Por quê? Porque você quer que você olhe o seu dia e você veja tarefas que você consegue fazer. Você não quer ver uma tarefa geral, tipo, calcular o número de eventos no experimento de iSQ. Essa é uma tarefa que, tipo, ela é bem definida, mas você não vai conseguir provavelmente fazer ela em um dia, porque você precisa entender o que você precisa para calcular esses eventos. Ah, para calcular esses eventos eu preciso de tal informação, tal informação, tal informação. Então a tarefa se tornou agora achar informação X, achar informação Y. Dentro da informação X tem mais algo para fazer? Você vai quebrando, quebrando, quebrando. Eventualmente você tem várias coisas que você consegue fazer. E isso também vai te dar um retorno positivo, porque é muito fácil quando você está em muita coisa, mesmo fazendo coisa pra caramba, você ainda sentir que você não fez nada, entende? Então, olhar esse checklist às vezes vai te ajudar a ter esse retorno positivo. Próximo passo, a
aprenda seu ritmo dentro do projeto. O que isso quer dizer? Você tem sua agenda agora, eu imagino. Aí você tem lá assim, das 8 às 10 vou trabalhar com o meu projeto de partículas. Você fala, bom, 2 horas eu tenho ali para trabalhar. Aí você vai pôr suas tarefas lá. E as tarefas foram possíveis de concluir dentro das 2 horas que você colocou? Você está bem afiado em realmente prever quanto tempo você precisa para fazer as coisas? Se não, você precisa recalcular isso e repensar. Por que eu não estou conseguindo? Será que eu estou botando coisa demais? Será que eu me distraí? Será que é só muito mais difícil do que eu imaginava? E você vai recalculando, recalculando, recalculando. É igual, sei lá, o Google Maps. Você vai recalculando toda vez que você erra. Eventualmente você vai ficar bom nisso e você vai entender realmente o ritmo dos projetos. Por quê? Porque aí você vai poder prometer entregar coisas. Não faz sentido você prometer entregar coisas só porque você acha que vai conseguir entregar. Você promete entregar coisas quando você tem certeza que você vai conseguir entregar. Para você não ficar toda vez também falando, nossa, eu não consegui fazer isso, nossa, não consegui fazer aquilo. Porque como que você consegue ter poder de predição se você vai entregar algo ou não? Sabendo o que você consegue entregar, entende? E isso é tentativa e erro. Quanto antes você começar, melhor para você. Então isso é aprender o seu ritmo dentro dos projetos. Próximo passo que eu já acabei falando aqui, tem um checklist, tem um diário de pesquisa, um diário de reuniões e um arquivo para escrever seus pensamentos quando estiver procrastinando ou ansioso. Essa dica é de um livro que eu li, que chama Write No Matter What, é muito bom. E o que acontece? 3 coisas que é importante ter. Checklist de atividades. Por quê? Isso é mais para controle no geral psicológico, tá? Você pode realmente se organizar pelas suas tarefas lá, mas no geral, por exemplo, eu acabo fazendo as coisas e nem marcando lá, esqueço. Mas é bom você ter, porque vai chegar um dia que você vai achar que você não fez nada. Aí você vai voltar nesse checklist e ver o tanto de coisa que está marcada. E aí você vai falando, nossa, tudo bem, eu tô só me convencendo que eu não fiz. E é bom para você também organizar mais ou menos o andar das atividades. O que serve o diário de pesquisa? Diário de pesquisa, você vai botar uma entradinha lá, toda vez que você fez algo naquele projeto. Fala, olha, hoje, vamos voltar naquele negócio lá de calcular o número de eventos. Hoje eu achei a informação X para calcular o número de eventos em ISQ. Hoje eu achei a informação Y para fazer isso. Por quê? Vai chegar um ponto que você tem tanto projeto que, eventualmente, a distância entre o dia que você trabalhou naquele projeto e o dia que você vai trabalhar nele de novo é longe o suficiente para que você tenha esquecido onde você estava. Aí você volta no seu diário, lê a entrada, vai começar fresco na hora, não vai ter muito problema para recomeçar. Você não tem esse negócio, cara, você vai gastar mais umas horas investindo só para reaprender o que você já fez. Você não quer isso, tá? Você quer minimizar isso. Agora, o diário de reuniões é importante também para você lembrar o que foi discutido. Então, mantenha um diário de reuniões para você lembrar o que as pessoas falaram. Esse, talvez, dentre os 3, é o menos importante, na minha opinião, porque é o que eu mais, sem querer, esqueço de preencher, mas é bom manter. E o arquivo para escrever seus pensamentos quando estiver procrastinando. Esse é um arquivo muito bom. Você não precisa ler isso daí nunca mais. Você pode apagar toda vez que você escrever, mas toda vez que você estiver se sentindo mal e ver que as coisas não estão fluindo, vai lá e começa a escrever aleatoriamente nisso daí. Ajuda muito. E é engraçado porque depois que eu comecei a ter esse arquivo, eu parei de usar ele. Porque eu acabo que toda vez que eu começo a ficar assim, eu racionalizo e consigo sair dessa situação rápido. Mas é uma boa alternativa, eu acho, psicológica também para se virar. Então, seriam dicas dentro dos projetos. A próxima dica que eu acho que é mais particular, não se identifique com os seus resultados. Aprenda a gostar do processo e não do resultado final. Se você se identificar com aquilo que você faz, você vai se frustrar. Fazer pesquisa é dar errado todo dia, tá? Então, se você falar, eu vou me validar pela qualidade dos meus resultados, provavelmente você vai passar a maioria dos seus dias triste. E esse tipo de coisa é comportamental também. Se você não entender que a pesquisa que você está desenvolvendo não define você como pessoa, você vai misturar essas duas coisas, você vai começar a se validar pelas coisas que você está produzindo. E vai ser assim, você vai ter um dia que você vai publicar um paper, vai terminar os resultados e tal, os outros vão ser provavelmente todos processo de aprendizado bem longo, com muitas pedras no caminho. Então, não leva a essa situação de determinar o seu valor como pessoa com aquilo que você está trabalhando. Essas coisas assim, quanto menos você fazer elas conversar, melhor. Quanto mais insensível você for a ceder, a deixar as coisas que você faz no seu dia a dia te definir como pessoa, melhor, tá? Ah, mas aí se meu trabalho não me define como pessoa, o que vai me definir como pessoa? Cara, só você vai se definir como pessoa, sabe? Tipo, não tem por que você se validar, tá tudo bem, você tá fazendo uma pós, tá fazendo uma graduação, só aproveita isso, faz isso da melhor maneira que der, não precisa você ter louros de conhecimento ou sei lá, qualquer outra coisa assim.
Validação, bem, assim, essas coisas eu digo porque, no geral, isso é muito uma falta de confiança, entende? Você precisa ter um resultado positivo para você ter aquele feedback positivo que você consegue fazer as coisas. Mas, ao mesmo tempo, essa pressão de ter as coisas positivas te atrapalha a ter o resultado positivo, porque você fica congelado com medo de fazer a próxima ação, porque você não consegue sair do lugar, porque você está preso nesse sentimento de que você precisa ser perfeito se você executar algo, senão você não executa ele. E isso é um problema. Então, tente manter esses sentimentos zerados, tá? Quanto mais você, toda vez que eles surgirem, você corta. Eventualmente eles vão ser fracos demais para tomar controle. Então, não se identifique com seus resultados. Fique feliz quando você tem resultados, mas fique feliz também quando você não tiver e algo estiver dando errado. Tenta se educar para ser isso. Por quê? São oportunidades de aprender. Toda vez que algo dá errado, você tem uma oportunidade nova de aprender algo novo. E esse é o propósito de fazer pesquisa, aprender no processo. Ser capaz de criar algo novo. Criar algo novo, todas as ideias que vocês verem por aí, que são novas, foi muita tentativa e erro. Muita. A gente só vê o produto lapidado, bonitinho, apresentado, mas foram anos e anos e anos de erro. Ciência não é sobre os acertos necessariamente. É mais sobre esse caminho de aprendizado tortuoso, perdido, sem muito rumo e eventualmente você descobre algo, tá? Então, não se identifique com seus resultados. Aprenda a usar eles para te motivar. Hoje não deu certo, por que não deu certo? O propósito de projeto, assim, a minha filosofia com o projeto vai dar certo ou não? Tal, não sei, mas pelo menos eu vou aprender algo novo. Essa é a minha filosofia, cada um vai ter a sua, se você não concorda, tudo bem, vão ter gente que vai falar, não, para mim só importa quando eu acerto os projetos mais importantes do mundo, tudo bem, cada um joga o jogo do seu jeito, essa é a minha dica, esse é o jeito que eu levo. E desde que eu parei de me importar completamente com os meus resultados, no sentido de eu não ligo se está dando certo ou errado, eu estou realmente querendo aprender com aquilo, as coisas começaram a dar mais certo na definição de terminar coisas e avançar com as coisas, e eu comecei a ter uma relação muito melhor com aquilo que eu faço. Isso serviu para mim, pode ser que não sirva para você. De novo, tudo que eu estou falando aqui, vocês tomam como teste, não toma nada com lei, eu não sou ninguém nesse sentido, mas enfim, vocês já entenderam a pegada. Próximo passo. Esse é um passo muito importante. Ninguém vai morrer se você não entregar algo na maioria das vezes, tá? Então, essa semana não vou conseguir falar na reunião. Olha, provavelmente seu orientador não vai estar nem aí, provavelmente seus colaboradores não vão estar nem aí. Se você tem constância nas suas coisas, a semana que você falha, os dias que você falha, e falhar aqui, gente, eu tô falando no sentido literal, assim, muito simples. Eu não tô falando para vocês verem isso como algo triste, meu Deus, eu sou uma falha, uma derrota. Não, eu tô falando só assim, não deu certo, eu não consegui fazer as coisas, me atrapalhei, a semana foi puxada, aconteceu coisa fora do meu controle, não consegui entregar. Ninguém vai morrer por causa disso. Se você tiver num grupo minimamente decente, as pessoas vão entender, tá? Se você é uma pessoa constante, se você é uma pessoa que está sempre ali, tentando fazer as coisas, tentando tirar do papel os planos, está sempre carregando os negócios, fazendo as coisas, ninguém vai morrer. Tá? Normalmente é muito mais você que está falando, que você que está com esse sentimento interno, né, aflorado, e isso vai te fazer achar que as coisas vão ser assim, mas a maioria das vezes as pessoas não vão nem perceber que você está no sufoco, sabe? Se você não falar, olha, tive as dificuldades que eu estou tendo, as pessoas às vezes nem percebem, tá? E inclusive, esse volta na parte de ter um grupo bom. Se você não tem capacidade de falar para o seu grupo, olha, essa semana não consegui fazer, sem se sentir mal, talvez você tenha que rever com quem você está trabalhando, tá bom? Mas ninguém vai morrer, o mundo não vai acabar se você não entregar alguma semana. A maioria das vezes isso é só assim, tipo, quantas vezes eu não falei, nossa, eu preciso entregar isso pra gente terminar. E aí a gente foi terminar o paper só depois de, sei lá, 4 meses depois daquela data. E eu achando que aquele dia que eu não fiz algo e fui tentar correr, ia mudar tudo, tá bom? Então, toma cuidado. Principalmente as pessoas que tentam fazer isso ativamente vão perceber que muitas vezes você está tentando muito mais que as outras pessoas que você está trabalhando. E aí quando você falha, você fica se sentindo muito mal, enquanto que os outros estão sempre atrasando as coisas, não levando a sério o seu esforço e você está ali se sentindo mal. Então, aprenda também a se orientar globalmente assim, onde você está nesse sentido, tá bom? Não, mas via de regra, ninguém vai morrer se você não entregar algo. Tá tudo bem, tenta só, depois do dia que você não conseguiu entregar alguma coisa, volta e faz a rotina do mesmo jeito, volta para constância, semana que vem você vai ter um resultado novo e é isso, tá bom? A vida segue. Agora, o extra. Bom, todo mundo ama dias bons, né? Ou odeia dias ruins, mas dias bons e dias ruins, eles devem ser extremos, tá bom? São dias raros. Você quer ter dias monótonos.
Você quer ter dias que a sua rotina está sendo seguida, nada mais aconteceu, nada de menos aconteceu, só o que era para estar acontecendo, tá bom? Vão ter dias que você vai se sentir assim, o suprassumo da produtividade, aí você vai fazer 37 papers, 37 sei o quê, 97 reuniões, 150 artigos, vai fazer mentoria de aluno, vai conseguir ir no shopping, não sei o quê. E tem dias que você não vai conseguir sair da cama. Se você pegar esses dias e der muito valor a eles, ou seja, ficar muito animado nos dias que são bons, e aí você começa a entrar em várias coisas naquele dia, porque você está achando que vai ser todo dia assim, ou você achar que os dias ruins vão ditar como que os seus outros dias devem ser, as duas situações são problemáticas. Então, não se anime demais nos dias bons, entenda que você está num dia bom, aproveite isso, mas não fique super excitado e não se puna demais nos dias ruins. Aceite que você está tendo um dia ruim, diminua as atividades e vai com calma, descansa, relaxa, vai passar. Amanhã provavelmente você vai ter um dia melhor e nos dias bons, amanhã provavelmente você vai ter um dia normal, com sorte, tá? Nesses dois cenários, não é dia de entrar em projeto novo, não é dia de assumir responsabilidade, não é dia de inventar moda. Joga o básico do básico nesses 2 dias, tá? Porque assim, você, estando muito animado, você ainda mantém sua rotina, mas não exagera. Estando muito triste, às vezes você consegue ser minimamente funcional e descansa para começar um outro dia melhor. Tá bom? Então, ame os dias monótonos, os dias que você simplesmente foi você não fez nada extraordinário, não fez nada ruim, e é isso. Porque esses são os dias que provavelmente vão ter o maior impacto a longo prazo. Tudo aqui é longo prazo, nada é imediato. Pressa vai te atrapalhar. Quanto mais você brigar com isso, mais frustrado você vai estar. Porque correr com essas coisas é impossível, não tem como você correr com um projeto. Como que eu falo, amanhã eu vou ter a melhor ideia do mundo e resolver todos os problemas que eu tenho no meu projeto. Não dá pra você se prometer isso, entende? Então, foque em constância, sustentabilidade de rotina. E isso é pessoal. Você vai ter que realmente sentar a bunda na cadeira, pensar na sua agenda e trabalhar isso com você mesmo, porque no fim das contas você é o seu melhor companheiro e você tem que aprender a lidar com você mesmo nesse sentido. E é uma jornada de autoconhecimento muito íntima nesse sentido. E eu acho que é o que mais vai te capacitar a ter confiança, acreditar no seu potencial e realmente se capacitar para assumir responsabilidades. Porque a gente vai conseguir ter esse retorno positivo, que a gente está evoluindo nós mesmos, né? Você olha para ontem, você vai sentir que você é melhor do que ontem, tá? Que é a única comparação que faz sentido. A única comparação que faz sentido é você com você de ontem. Você com você daqui de um mês atrás, de um ano atrás. Por exemplo, eu pego o texto que eu escrevi um ano atrás, é um lixo. E eu fico feliz com isso, porque isso mostra que eu avancei. O meu susto era pegar um texto de um ano atrás e falar que está um excelente ainda, entende isso? Talvez é que eu não evolui nada, porque com certeza meus textos não são bons, sabe? Então, tente manter uma coisa sustentável. E eu acho que isso começa se cuidando um pouco mais, quebrando esses estereótipos de que você precisa seguir sendo X ou Y e pensando um pouco mais individual, tá? Talvez até um pouco egoísta em algumas frentes. Mas é isso. Esse é um panorama geral em como lidar com projetos e um pouco de organização dentro de cada projeto. Espero que vocês gostem. De novo, like, deixa aí, comenta, fala de outros tópicos que eu posso discutir, a gente pode vir fazer uma conversa assim. E é isso. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.